Ok. Então vamos lá? Vamos começar? Aí qualquer coisa eu falo alguma coisa no final, se for necessário, tá? Capítulo 3. Entrando profundamente no agora. Não busque o seu eu interior dentro da mente. Pergunta. Sinto que ainda tenho muito a aprender sobre as atividades da minha mente antes de poder chegar a algum lugar próximo da consciência ou iluminação espiritual. Resposta. Não, não tem. Os problemas da mente não podem ser solucionados no nível da mente. No momento em que compreendemos que não somos a nossa mente, não existe muito mais a aprender ou compreender. O máximo que podemos conseguir ao estudar a mente é nos tornarmos bons psicólogos, mas isso não nos levará para além da mente. Do mesmo modo que estudar a loucura não basta para criar a sanidade. Já entendemos a mecânica básica do estado de inconsciência, ou seja, quando nos identificamos com a mente, geramos um falso eu interior, o ego, que é um substituto do nosso verdadeiro eu interior enraizado no ser. Passamos a ser um ramo cortado da videira, como Jesus pregou. As necessidades do ego são intermináveis. Ele se sente vulnerável e ameaçado e, em consequência, vive em um estado de medo e carência. Quando entendemos esse funcionamento anormal da mente, não precisamos examinar todas as suas numerosas manifestações, nem transformá-lo em um problema pessoal complexo. O ego, é claro, adora fazer isso. Está sempre buscando algo em que se apegar para sustentar e fortalecer a ilusão que tem de si mesmo e para juntar aos seus problemas. Essa é a razão pela qual, para muitos de nós, o sentido do eu interior está intimamente ligado aos nossos problemas. Quando isso acontece, a última coisa que desejamos é nos livrar deles, porque isso significaria a perda do eu interior. Por isso pode existir uma grande parte de investimento inconsciente do ego em mágoa e sofrimento. Portanto, se reconhecermos que a raiz da inconsciência vem de uma identificação com a mente, o que naturalmente inclui as emoções, estaremos dando um passo para nos livrar da mente. Ficamos presentes. Quando estamos presentes, podemos permitir que a mente seja como é, sem nos deixar enredar por ela. A mente em si é uma ferramenta maravilhosa. O mau funcionamento acontece quando buscamos o nosso eu interior dentro dela e a confundimos com quem somos. É nesse momento que a mente torna-se egóica e domina toda a nossa vida. O fim da ilusão do tempo. Pergunta. É praticamente impossível deixarmos de nos identificar com a mente. Estamos mergulhados nela. Como se ensina um peixe a voar? Resposta. O segredo está em acabar com a ilusão do tempo. O tempo e a mente são inseparáveis. Tire o tempo da mente e ele para, a menos que você escolha utilizá-lo. Estar identificado com a mente é estar preso ao tempo. É a compulsão para vivermos quase exclusivamente através da memória ou da antecipação. Isso cria uma preocupação infinita com o passado e o futuro, e uma relutância em respeitar o momento presente e permitir que ele aconteça. Temos essa compulsão porque o passado nos dá uma identidade e o futuro contém uma promessa de salvação e de realização. Ambos são ilusões. Pergunta. Mas, sem o tempo, qual seria a razão de nossa existência? Não teríamos objetivos a alcançar, nem mesmo saberíamos quem somos. O tempo é algo precioso e acho que precisamos aprender a utilizá-lo com sabedoria em vez de desperdiçá-lo. Resposta. O tempo não tem nada de precioso porque é uma ilusão. Aquilo que achamos ser precioso não é o tempo, mas um ponto que está fora dele, o agora. Isso é realmente precioso. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora, a coisa mais importante que existe. Por que o agora é a coisa mais importante que existe? Primeiramente, porque é a única coisa. É tudo o que existe. O eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida, o único fator que permanece constante. A vida é agora. Nunca houve uma época em que a nossa vida não fosse agora, nem haverá.
Em segundo lugar, o agora é o único ponto que pode nos conduzir para além das fronteiras limitadas da mente. É o nosso único ponto de acesso para a área atemporal e amorfa do ser. Nada existe fora do agora. Pergunta: o passado e o futuro não são tão reais quanto o presente? Afinal, o passado determina quem somos e de que forma agimos no presente. E os nossos objetivos futuros determinam as atitudes que tomamos no presente. Resposta: você ainda não captou a essência do que estou dizendo porque está tentando entender mentalmente. A mente não pode entender esse assunto. Só você pode. Por favor, preste atenção ao seguinte. Você alguma vez vivenciou, realizou, pensou ou sentiu alguma coisa fora do agora? Acha que conseguirá algum dia? É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora? A resposta é óbvia, não é mesmo? Nada jamais aconteceu no passado. Aconteceu no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro. Acontecerá no agora. O que consideramos como passado é um traço da memória, armazenado na mente de um agora anterior. Quando lembramos do passado, reativamos um traço da memória e fazemos isso agora. O futuro é um agora imaginado, uma projeção da mente. Quando o futuro acontece, acontece como sendo o agora. Quando pensamos sobre o futuro, fazemos isso no agora. Obviamente, o passado e o futuro não têm realidade própria. Do mesmo modo como a lua não tem luz própria e apenas reflete a luz do sol, o passado e o futuro são apenas um reflexo pálido da luz, do poder e da realidade do eterno presente. A realidade deles é emprestada do agora. A essência dessas afirmações não pode ser compreendida pela mente. No momento em que captamos a essência, ocorre uma mudança na consciência, que passa a desviar o foco da mente para o ser, do tempo para a presença. De repente, tudo parece vivo, irradia energia, emana do ser. A chave para a dimensão espiritual. Em situações em que a nossa vida está ameaçada, pode ocorrer naturalmente essa mudança na consciência do tempo para o momento presente. A personalidade, que tem um passado e um futuro, retrocede e é substituída por uma presença consciente intensa, serena, mas ao mesmo tempo alerta. Sempre que uma reação se faz necessária, ela surge desse estado de consciência. Muitas pessoas, embora não percebam, gostam de se envolver em atividades perigosas, como escaladas de montanhas, corridas de automóvel, voos de asa delta, pela simples razão de que essas atividades as trazem para o agora, livre do tempo, dos problemas, dos pensamentos e das obrigações pessoais. Nesses casos, desviar sua atenção do momento presente, nem que seja por um segundo, pode significar a morte. Infelizmente, essas pessoas passam a depender de uma atividade em particular para ficarem nesse estado. Mas você não precisa escalar a face norte do Eiger. Você pode entrar nesse estado agora. Desde a antiguidade, mestres espirituais de todas as tradições apontam o agora como a chave para a dimensão espiritual. Mas parece que isso permaneceu como um segredo. Com certeza não é ensinado em igrejas ou em templos. Se você vai a uma igreja, pode ouvir passagens do Evangelho como: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A profundidade e a natureza radical desses ensinamentos não são reconhecidas. Parece que ninguém percebe que os ensinamentos foram formulados para serem vividos e, dessa forma, provocarem uma profunda transformação interior.
Toda a essência do Zen consiste em caminhar sobre o fio da navalha do agora, em estar tão absolutamente presente que nenhum problema, nenhum sofrimento, nada que não seja quem somos em essência, possa permanecer em nós. No agora, na ausência do tempo, todos os nossos problemas se dissolvem. O sofrimento precisa do tempo e não consegue sobreviver no agora. O grande mestre Zen Rinzai, visando desviar a atenção de seus alunos do tempo, levantava o dedo com frequência e perguntava calmamente: o que está faltando neste exato momento? Uma pergunta poderosa que não requer resposta no plano da mente. É formulada para conduzir uma atenção profunda para o agora. Outra questão muito usada na tradição Zen é: se não é agora, então quando? O agora é também um ponto central no ensinamento do sufismo, o braço místico do islamismo. Os sufistas têm um ditado que diz: o sufista é filho do momento presente. E Rumi, o grande poeta e mestre do sufismo, ensina: passado e futuro ocultam Deus de nossa vista. Ponha fogo em ambos. Mestre Eckhart, mestre espiritual do século XIII, resumiu tudo isso com poucas e belas palavras ao afirmar: o que impede a luz de nos alcançar é o tempo. Não há maior obstáculo para Deus do que o tempo. Acessando o poder do agora. Pergunta: momentos atrás, quando você falou sobre o eterno presente e a irrealidade do passado e do futuro, peguei-me olhando através da janela para uma determinada árvore. Já a tinha olhado muitas vezes antes, mas agora foi diferente. Não percebi muita diferença na forma externa, exceto que as cores pareciam mais vivas, mas havia uma dimensão adicional que antes eu não tinha notado. É difícil de explicar. Não sei bem, mas achei ter percebido alguma coisa invisível, como se fosse a essência daquela árvore, ou melhor, um espírito interior, e de alguma forma era como se eu fosse parte dela. Percebo agora que nunca tinha visto de fato a árvore, apenas uma imagem plana e morta. Quando olho para a árvore agora, parte daquela impressão ainda permanece, mas posso sentir que ela está desaparecendo. A experiência já está parecendo algo do passado. Será que alguma coisa como essa pode ser considerada mais do que um vislumbre passageiro? Resposta: por um instante, você se libertou do tempo. Ao se concentrar no presente, pôde perceber a árvore sem o enquadramento da mente. A consciência do ser tornou-se parte da sua percepção. Suprimir a dimensão do tempo faz surgir um tipo diferente de conhecimento, que não mata o espírito que mora dentro de cada criatura e de cada coisa. Um conhecimento que não destrói o aspecto sagrado nem o mistério da vida, e que contém um amor e uma reverência profundos por tudo o que é. Um conhecimento sobre o qual a mente nada sabe. A mente não pode conhecer a árvore. O que ela conhece são apenas fatos ou informações sobre a árvore. A minha mente não pode conhecer você, só rótulos, julgamentos, fatos e opiniões sobre você. Só o ser conhece diretamente. Há um lugar para a mente e para o conhecimento da mente. Situa-se na prática do dia a dia. Entretanto, quando a mente domina todos os aspectos da nossa vida, incluindo as relações com as outras pessoas e com a natureza, transforma-se em um parasita monstruoso, que, se não for reprimido, pode acabar matando todo o tipo de vida no planeta, e finalmente a si mesmo, ao matar quem o hospeda. Você teve uma breve visão de como a ausência do tempo pode transformar nossa percepção. Mas não basta uma experiência. Não importa quão linda ou profunda ela seja. O que é necessário e o que nos interessa é uma mudança definitiva na consciência. Portanto, rompa com o velho padrão de negação e resistência ao momento presente. Torne uma prática desviar a atenção do passado e do futuro. Afaste-se da dimensão do tempo na vida diária, tanto quanto possível. Se você achar difícil entrar diretamente no agora, comece observando como a sua mente tende a fugir do agora. Vai notar que costumamos imaginar o futuro como algo melhor ou pior do que o presente. Imaginar um futuro melhor
nos traz esperança e uma antecipação do prazer. Imaginá-lo pior nos traz ansiedade. Ambos os casos são ilusões. Ao observarmos a nós mesmos, um maior grau de presença surge automaticamente em nossas vidas. No momento em que percebemos que não estamos presentes, estamos presentes. Sempre que formos capazes de observar nossas mentes, deixamos de estar aprisionados. Um outro fator surgiu, algo que não pertence à mente, a presença observadora. Esteja presente como alguém que observa a mente e examine seus pensamentos, suas emoções, assim como suas reações em diferentes circunstâncias. Concentre seu interesse não só nas reações, mas também na situação ou na pessoa que leva você a reagir. Perceba também com que frequência a sua atenção está no passado ou no futuro. Não julgue nem analise o que você observa. Preste atenção ao pensamento. Sinta a emoção. Observe a reação. Não veja nada como um problema pessoal. Sentirá então algo muito mais poderoso do que todas aquelas outras coisas que você observa. Uma presença serena e observadora por trás do conteúdo da sua mente. O observador silencioso. Uma presença intensa se faz necessária quando certas situações provocam uma reação de grande carga emocional, como, por exemplo, no momento em que acontece uma ameaça à nossa autoimagem, um desafio na vida que nos causa medo, quando as coisas vão mal ou quando um complexo emocional do passado vem à tona. Nessas situações, tendemos a nos tornar inconscientes. A reação ou a emoção nos domina, passamos a ser ela, passamos a agir como ela. Arranjamos uma justificativa, erramos, agredimos, defendemos, só que não somos nós, e sim uma reação padronizada, a mente em seu modo habitual de sobrevivência. Identificar-se com a mente dá a ela mais energia, enquanto observar a mente retira a sua energia. Identificar-se com a mente gera mais tempo, enquanto observar a mente revela a dimensão do infinito. A energia retirada da mente se transforma em presença. No momento em que conseguimos sentir o que significa estar presente, fica muito mais fácil escolher simplesmente escapar da dimensão do tempo e entrar mais profundamente no agora. Isso não prejudica a nossa capacidade de usar o tempo, passado ou futuro, quando precisamos nos referir a ele em termos práticos. Nem prejudica a nossa capacidade de usar a mente. Na verdade, estar presente aumenta a nossa capacidade. Quando você usar a mente de verdade, ela estará mais alerta, mais focalizada. Abandonando o tempo psicológico. Aprenda a usar o tempo nos aspectos práticos da sua vida. Podemos chamar de tempo do relógio, mas retorne imediatamente para perceber o momento presente tão logo esses assuntos práticos tenham sido resolvidos. Assim, não haverá acúmulo do tempo psicológico, que é a identificação com o passado e a projeção compulsiva e contínua no futuro. O tempo do relógio não diz respeito apenas a marcar um compromisso ou programar uma viagem. Inclui aprender com o passado para não repetir os mesmos erros indefinidamente. Estabelecer objetivos e trabalhar para alcançá-los. Predizer o futuro através de padrões e leis que podem ser físicas, matemáticas, etc. Aprender com o passado e adotar as ações apropriadas com base em nossos prognósticos. Mas mesmo aqui, no âmbito da vida prática, onde não podemos agir sem uma referência ao passado ou ao futuro, o momento presente permanece como um fator essencial, porque qualquer ação do passado é relevante e se aplica ao agora. E planejar ou trabalhar para atingir um determinado objetivo é feito agora. O principal foco de atenção das pessoas iluminadas é sempre o agora, embora elas tenham uma noção relativa do tempo. Em outras palavras, continuam a usar o tempo do relógio, mas estão livres do tempo psicológico. Esteja alerta quando praticar isso, para que você, sem querer, não transforme o tempo do relógio em tempo psicológico.
Por exemplo, se você cometeu um erro no passado e só agora aprendeu com ele, está utilizando o tempo do relógio. Por outro lado, se você considerar isso mentalmente e daí resultar uma autocrítica, um sentimento de remorso ou de culpa, então você está transformando o erro em meu. Ele passou a ser uma parte do seu sentido de eu interior e se transformou em tempo psicológico, que está sempre relacionado a um falso sentido de identidade. A dificuldade em perdoar envolve necessariamente uma pesada carga de tempo psicológico. Se estabelecemos um objetivo e trabalhamos para alcançá-lo, estamos empregando o tempo do relógio. Sabemos bem aonde queremos chegar, mas respeitamos e damos atenção total ao passo que estamos tomando neste momento. Se insistimos demais nesse objetivo, talvez porque estejamos em busca de felicidade, satisfação ou de um sentido mais completo do eu interior, deixamos de respeitar o agora. E ele é reduzido a um mero degrau para o futuro, sem nenhum valor intrínseco. O tempo do relógio se transforma então em tempo psicológico. Nossa jornada deixa de ser uma aventura e passa a ser encarada como uma necessidade obsessiva de chegar, de possuir, de conseguir. Aí não somos mais capazes de ver nem de sentir as flores pelo caminho, nem de perceber a beleza e o milagre da vida que se revela em tudo ao redor, como acontece quando estamos presentes no agora. Pergunta: consigo ver a importância suprema do agora, mas não posso concordar quando você diz que o tempo é uma completa ilusão. Resposta: quando afirmo que o tempo é uma ilusão, não tenho a intenção de fazer nenhuma afirmação filosófica. Estou apenas chamando a atenção para um fato simples, algo tão óbvio que você pode achar difícil de entender e até mesmo considerar sem sentido. Mas perceber isso será como cortar com uma espada todas as camadas de problemas criadas pela mente. Repito que o momento presente é tudo o que temos. Nunca há um tempo em que a nossa vida não é este momento. Não é verdade? A insanidade do tempo psicológico. Não teremos qualquer dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental se olharmos para suas manifestações coletivas. Elas ocorrem, por exemplo, na forma de ideologias como o comunismo, o nacional-socialismo ou qualquer nacionalismo, ou de sistemas rígidos de crenças religiosas que atuam na suposição implícita de que o bem maior repousa no futuro e que, portanto, o fim justifica os meios. O fim é uma ideia, um ponto na mente projetado no futuro, quando a salvação, sob a forma de felicidade, satisfação, igualdade, libertação, etc., será alcançada. Muitas vezes os meios para atingir o fim são a escravidão, a tortura e o assassinato de pessoas no presente. Por exemplo, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas foram assassinadas para promover a causa do comunismo e levar a um mundo melhor na Rússia, na China e em outros países. Esse é um exemplo terrível de como uma crença em um paraíso no futuro cria um inferno no presente. Resta alguma dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental séria e perigosa? De que forma esse padrão mental opera em sua vida? Você está sempre tentando chegar a algum outro lugar além daquele onde você está? A maior parte do que você faz é apenas um meio para alcançar um determinado fim? A satisfação está sempre em outro lugar ou restrita a breves prazeres como sexo, comida, bebida e drogas, ou relacionada a uma emoção ou excitação? Você está sempre pensando em vir a ser, adquirir, alcançar, ou em vez disso está à caça de novas emoções e prazeres? Você acha que quanto mais bens adquirir, uma pessoa se sentirá melhor ou psicologicamente completa? Está à espera de um homem ou de uma mulher que dê um sentido à sua vida? No estado normal de consciência, o poder e o infinito potencial criativo do agora estão completamente encobertos pelo tempo psicológico. Nossa vida perde a vibração, o frescor, o sentido de encantamento. Os velhos padrões de pensamento, emoção, comportamento, reação e desejo são encenados repetidas vezes, como um roteiro dentro da nossa mente que nos dá uma identidade,
mas distorce ou encobre a realidade do agora. A mente, então, desenvolve uma obsessão pelo futuro, buscando fugir de um presente insatisfatório. Ok. É, eu acho que eu mesmo tô compreendendo que esses audiobooks, que antigamente a gente fazia que esses estudos falados, lidos, as pessoas comentavam, mas eu sinto que o audiobook ele traz uma coisa muito boa para nós. A gente perde um pouco essa troca, né, que a gente fazia nos estudos de leitura, mas o audiobook ele traz uma atenção plena. Ou eu presto atenção e fico presente, ou eu perco o fio da meada do livro. Então, isso é uma coisa que eu queria dizer. Estou gostando muito desse novo formato de audiobook, porque a gente trabalha um pouco menos com a mente, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, assim, é que eu não sinto de a gente ficar filosofando a respeito dos conteúdos, porque eu percebo também que isso tira um pouco a gente daquilo que a gente está absorvendo de uma forma que a gente nem compreende às vezes. Mas eu queria dizer que eu escutei esse final de semana uma coisa que eu achei muito interessante, que é o desespero é a sombra da esperança. E nessa fala, esse professor, né, que estava falando isso, que eu estava escutando, ele diz assim que a esperança, ela é algo que não é saudável, sabe? Porque ela tira a gente de olhar a realidade como ela é hoje. Então, que o mundo hoje tem muitas belezas, mas o mundo hoje ele tá feio. E às vezes a gente quer fugir disso e não olhar para o que está acontecendo de verdade, imaginando um futuro diferente, sendo que eu só posso construir um futuro diferente se eu colocar em movimento os meus dons e talentos hoje, agora. Então você está aí começando uma semana, né, da sua vida, hoje, segunda. Eu sei que é um tempo psicológico, segunda, porque tanto faz se é segunda, se é domingo, né? Porque agora também nós estamos aqui entrando em outra história, né? Mas, querendo ou não, é o início de mais um ciclo. E, e então, hoje, como vai ser o seu dia? Hoje, o que você vai decidir fazer da sua vida? Começando por agora, né? Terminando aqui essa ligação aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou me render aos hábitos antigos ou vou cocriar na minha rede neural hábitos novos, né? Então, é disso que eu sinto que ele está dizendo, né? E aí você pode dizer, mas é tão difícil ficar no presente? E isso é um exercício, né? Você precisa exercitar. Então, eu queria, e uma forma de a gente exercitar isso é praticando o cultivo do silêncio todos os dias. Se eu não pratico o cultivo do silêncio todos os dias, eu estou à mercê de condicionamentos inconscientes que vêm das minhas memórias do passado, tentando criar um futuro diferente. Então é como se eu fosse assim, faz tempo que eu não treino numa academia, eu vou para a academia e aí aquele músculo está um pouco atrofiado, sabe? Então esse distanciamento que ele diz, ele é desenvolvido através da prática do silêncio. Então, eu queria aqui sugerir para vocês que estão aqui firmes nesse estudo, de a partir de hoje,
a gente fazer pelo menos 30 minutos de silêncio por dia. É uma sugestão, né? Veja bem, eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer. Mas se você realmente, se esse estudo aqui está fazendo algum sentido para você, e se você realmente quer sentir essa experiência que ele está propondo, eu sinto que é de grande valia fazer essa atividade. Porque, por que que eu estou aqui, né? Então, eu estou aqui para quê? Para comprar um carro novo, para comprar uma roupa nova, ou sei lá, eu venho aqui na Florescente às vezes para melhorar um pouco minha vida mesmo, sendo ganhar um pouco mais de dinheiro, ficar um pouco mais confortável, ou eu estou realmente querendo me conhecer. Então, qual que é o seu propósito? Tá? Então, a sugestão é que a gente faça 30 minutos de silêncio por dia. E eu estou incluído nela. Na verdade, queria dizer para vocês que eu estou incluído nela há muitos anos já, nessa prática. Eu faço isso há muitos anos, né? E aí, conforme você vai adentrando nessa prática, no começo pode parecer um pouco desafiador, porque a mente ela vai trazer muito barulho. É a lista do supermercado, será que eu fechei a porta? Será que eu larguei o carro destrancado? Será qualquer coisa que e aí você vai treinando, vai chegar uma hora que se você insiste mesmo nessa austeridade inteligente, mesmo que você fique ali pensando um monte de besteira, que você não vai conseguir deixar de pensar. Vai chegar uma hora que você vai começar a sentir prazer nisso. Você vai começar a sentir falta como um alimento do seu espírito. É como se todo dia você toma banho, você escova o dente, você come, você dorme. Esse é um hábito que tem que ser incluído na rotina, assim como esses hábitos essenciais, certo? Até eu diria que é um dos mais importantes, porque tem dia até que eu não tenho nem vontade de comer, de verdade. Eu passei o sábado agora aqui sem vontade de comer, porque eu não estava com fome, mas a minha meditação eu não deixei de fazer, né? Então, essa é a sugestão. Se a gente quer realmente aprofundar nesse conteúdo, que a gente possa fazer meia hora de silêncio por dia. Comece colocando, às vezes, uma meta de 21 dias, e aí, se você gostar, aí você prolonga. E se você gostar, você prolonga. E se você gostar, você começa a tornar isso um lifestyle, né? Ok? Tá bom assim? Então, já que vocês estão aqui, vamos trabalhar, né? Vocês vieram aqui, acorda cedo, segunda-feira, vem aqui, reserva um tempo. Então, acho que a gente pode experimentar, certo? E aí você vai começar a perceber que a partir dessa prática, o seu distanciamento das emoções e das coisas que acontecem no dia a dia, ele vai começar a aumentar, porque você está treinando, né? Igual um corredor, vai correr uma maratona, se ele não treina, ele não consegue, né? Agora, se você treina, aí você começa, mesmo que a situação esteja muito desafiadora, você vai lembrar, você vai falar, calma, deixa eu respirar. A respiração também é uma grande ferramenta. Você respira profundamente. Pronto, cheguei, tô aqui, tô presente. E aí você observa. Ok? Então acho que é isso hoje, tá? E aí a gente se encontra na semana que vem. Vamos se encontrando aí nos encontros que a gente vai proporcionando também. Vocês são sempre bem-vindos em tudo que a gente faz, tá bom? Vamos fazer um instante de silêncio então, falando nisso?
Ok. Por que fazemos um instante de silêncio para começar e para terminar? Para evocar a presença. Então, por exemplo, você pode fazer isso além da prática de meia hora. Vamos supor, você vai almoçar. Faz um instante de silêncio antes de comer. E aí você vai comer, você vai perceber quais são os alimentos que você está comendo. Você vai perceber a mastigação do alimento. Porque às vezes a gente come, engole a comida e não sabe nem o que comeu, né? E aí já foi. Então, assim, vai fazer uma reunião no seu trabalho, faz um instante de silêncio. Coisas importantes, assim, vai ter uma conversa com um companheiro, com uma companheira, uma conversa de alinhamento no relacionamento, faz um instante de silêncio. Tudo isso vai te ajudando, vai nos ajudando, ok? Um abraço para vocês, ótima semana, viu? Cheia de presença, luz, amor, saúde. Beijos.